Um magnífico dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar falando sobre quem é o Senhor Espírito Santo. Quem é o Senhor Espírito Santo? E o Senhor Espírito Santo nos deu a revelação de 3 enganos, 3 mentiras. E o inimigo, elas são tão sutis. Por vezes eu vivia, por vezes, essas mentiras que nos confunde e que deturpa quem é o Senhor Espírito Santo e que minimiza o poder do Senhor. São mentiras que eu nunca pensei que fosse dessa forma, mas era exatamente assim que eu pensava e muitos de nós, membros do corpo de Cristo, ainda pensamos. A primeira mentira é quanto ao lugar. Se você puder, anote assim: quanto ao lugar. E abra sua Bíblia e anote Salmo 139, versos 7 e 8. Salmo 139, versos 7 e 8. A palavra do Senhor diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. A mentira que o inimigo ele lança como forças espirituais da maldade sobre a mente de todas as pessoas e também sobre todas as mentes de todos os filhos e filhas de Deus é: Deus está no céu. E ponto. E acabou. Deus está no céu. Inclusive, a oração do Pai Nosso, ela reforça, porque ela diz: Pai Nosso que estás nos céus. E muitas vezes, nós não paramos para pensar que um pequeno pensamento a respeito de que Deus está tão longe. Às vezes nós nem paramos para pensar o quanto nós muitas vezes nos posicionamos e encarando que realmente Deus está somente entronizado no seu mais alto e sublime trono da majestade. E essa mentira, ela torna o conhecimento a respeito de quem Deus é muito distante. Porque nós estamos aqui na Terra, em carne, e nós pensamos, Deus está lá no céu, lá no seu trono. Mas a palavra de Deus, ela nos traz aqui que o Senhor, ele é aquele que está em todos os lugares, nos céus, na terra e nas mais profundezas da terra. Até no Hades, o Espírito do Senhor está. Até nos lugares mais remotos, mais escondidos. Muitas vezes, pensando que o Senhor, porque nós temos carnalmente, se nós analisarmos e pensarmos carnalmente, Deus está no céu. Mas somente de modo espiritual, entendendo que Deus é espírito. Somente espiritualmente conseguiremos entender pelo Santo Espírito de Deus
que o Deus Todo-Poderoso é espírito e que o seu espírito ele tem todo o poder para estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Deus está assentado no mais alto e sublime trono. Mas pelo teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder, porque ele é o poder. E ele não está limitado a um único lugar. Porque ele, presta atenção nisso, porque o próprio Deus, ele é o lugar. Por que que ele está no céu? Porque ele é. Porque todas as coisas que existem é a essência dele. E onde o lugar, que ele mesmo é o lugar, ele é a existência, ele é a vida. Deus existe, ele vive, ele é a vida, ele é o poder. Todas as vezes agora que você entrar no seu secreto, na presença, você precisa trazer duas consciências. A primeira, ele é Deus Todo-Poderoso e está sentado no trono de glória, na majestade, entronizado nos mais altos e no mais alto céu. Ele está lá, na sala do trono real dos céus. Só que o Espírito Santo dele está em todos os lugares. Porque ele não é limitado pelo tempo humano e pela distância dos lugares humanos, terrestres, seja no céu, seja no fundo, seja em todos os quatro cantos. Quando o Senhor Espírito Santo começou a me dar a consciência de que sim, o Senhor está no céu e também está aqui dentro de mim, porque Ele é o Espírito que permanece. O Espírito que permanece em nós. João 14, o Senhor Jesus disse. Ele diz assim: e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas não é por alguns minutos. E tem pessoas que foram ensinadas que o Senhor Espírito Santo, ele apenas visita, ele faz visitas. E o que a Bíblia chama de Jesus se manifestar em nosso meio, de forma em que a glória dele pode ser tocada, vista, visualizada pelo Senhor Espírito Santo através dos sinais, das maravilhas e da manifestação da glória. Muitas pessoas ensinam
que essa manifestação que acontece no meio da igreja, quando a glória de Deus vem, quando a glória de Deus é manifesta nos sinais, nas maravilhas, é somente nesse momento que o Espírito de Deus vem. Mas a verdade é que o Santo Espírito de Deus, ele está em todos os lugares. E a outra verdade é que ele não se manifesta, ele não se faz conhecido no meio do povo de Deus, da igreja. E tem um motivo. Então, nós falamos de lugares. A segunda mentira é quanto ao tempo. Quanto ao tempo. Quanto ao tempo. E aqui vem a resposta do porquê. Do porquê o Senhor Espírito Santo está habitando dentro, em vós. E porquê que em muitos lugares a impressão é como se o Senhor Espírito Santo, como se a presença dele não estivesse ali. Porque o que torna a presença do Senhor Espírito Santo viva no meio da igreja, em cada coração, o que torna a presença dele real é quando ele se manifesta no meio da igreja. E a segunda mentira, o segundo engano que o inimigo ele lança na mente dos filhos e das filhas de Deus é quanto ao tempo. É quanto ao tempo. Porque ele é um Deus que ele não veio permanecer por alguns minutos. O primeiro engano é quanto ao lugar. O Senhor, agora você vai entender. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está entronizado no céu e ele está em todos os lugares, em todos, ao mesmo tempo, porque ele é Espírito e porque ele é Deus. Muitos chamam isso de onisciência. A palavra onisciência, ela não está na Bíblia. Mas onisciência é aquele que detém todo o conhecimento. Ou seja, aquele que conhece tudo e todos e em todos, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, por que a igreja tem tanta dificuldade de entender a questão do que o Espírito Santo está em todos os lugares? Aqui vem a amarração do inimigo. Por que a igreja pensa assim, mas eu não acredito que o Senhor está aqui, que o Senhor Espírito Santo está aqui, no meio de nós, porque ele não está se manifestando. E por que em muitos lugares o Senhor Espírito Santo não está se manifestando? E esse segundo engano é que o Senhor, a presença dele, presta atenção, a presença dele é permanente. Mas o poder dele, o poder dele, o poder que se manifesta, o poder que demonstra e manifesta a tua glória, ele não é permanente. Ou seja, o poder do Senhor, ele não se manifesta de maneira permanente. O poder do Senhor, a manifestação, a visibilidade da presença, é tornar a presença visível, clara, tangível.
É como as pessoas costumam dizer: eu estou sentindo Deus nesse lugar. Eu estou sentindo que Jesus está no nosso meio. E até mesmo ter a revelação de que Jesus está no meio do culto, no meio da igreja, no meio da casa. Aqui, aqui. E o Senhor Espírito Santo pede para eu pegar um versículo. Tá em Lucas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oi, Mateus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 5. Lucas 5. Aqui. Presta atenção nisso. Lucas 5, versículo 17. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto estava ensinando Jesus, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. Veja isso. Talvez você nunca, talvez, e se você já ouviu e se você já sabia dessa diferença, eu gostaria que você colocasse aqui no chat. O poder do Senhor estava presente para curá-los. Uma coisa é a presença do Senhor Espírito Santo, que é permanente em cada coração que confessou Jesus e que crê em Jesus. Ela é permanente. A presença é permanente. Só que o que torna a presença tangível, real, porque, veja, o poder de Deus, ele respeita e ele está condicionado à presença. Só que o poder de Deus está condicionado à presença. Só que a presença está condicionada a crer em Jesus Cristo. Então, para eu receber a presença, para eu receber o Espírito Santo habitando em mim, eu apenas creio em Jesus e acesso à salvação, e agora eu carrego a presença e o Senhor Espírito Santo se torna presente dentro de mim, permanentemente. Agora, o Senhor Espírito Santo veio sobre mim e o poder do Senhor Espírito Santo é sobre mim. Só que esse poder que é sobre mim, ele não é todo momento, não é toda hora, não é todo dia que ele é presente, ou seja, manifesto, revelado, visível. E quando é que o poder que está sobre você e sobre mim se torna visível, real, tangível? Quando há manifestação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo, que operação do Senhor Espírito Santo nos 9 dons espirituais. Quando o poder está presente, há curas, há libertação, há sinais, há maravilhas. Por isso que o inimigo, ele tem colocado na mente do povo de Deus de que o poder lá do Pentecoste, da igreja primitiva e dos primórdios também na igreja no Brasil e no mundo,
que nesse tempo, esse tempo não é tempo daquelas manifestações. E por que que o inimigo lança essas mentiras? Para a igreja não saber que a manifestação do poder do Espírito Santo no meio da igreja é nada mais e nada menos do que o reino de Deus. Agora você vai entender o porquê que João Batista, o porquê que a Bíblia disse, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por violência, por esforço. E por que que o inimigo tem colocado na cabecinha da igreja que espera em Deus, fica aí, fica aí, fica aí. Enquanto a igreja carrega a presença, ela fica bem quietinha, bem calminha. E a igreja não está apercebida, sensível, de que a igreja precisa buscar que o poder de Deus seja presente, esteja presente. É exatamente por isso que o Senhor Espírito Santo nos pediu 10 dias de oração e clamor. Porque a igreja não entendeu o que está escrito lá em Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12. Vocês viram aqui, né? O poder de Deus estava presente para curá-los. E Jesus Cristo, em determinado momento, eu acredito que em João 8, ele diz assim: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, verdadeiramente o reino de Deus é chegado. Ele está dizendo assim: a igreja tem sido uma igreja que carrega a presença, mas o reino de Deus está longe da igreja. Porque o reino de Deus é senão poder. Porque o reino de Deus é poder. Anota isso. O reino de Deus é poder. Deixa eu ver o versículo que tá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras. E nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está sendo enganada pelo inimigo, acreditando que nesse tempo não é tempo do poder de Deus. E acreditando que nesse tempo é tempo apenas de palavras. Só que o Senhor Jesus ainda vive. O Senhor Jesus é real e o seu Espírito Santo é poder. E o poder do Senhor Espírito Santo tem condições para que ele esteja presente no meio da igreja. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20 diz: porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Curas, batismo com fogo, expulsão de demônios, libertação, rompimento, libertação de todo o poder de Satanás. Cegos vendo, coxos andando, perna crescendo, mortos ressuscitando. Poder de Deus é o reino de Deus. E o reino de Deus está onde o poder de Deus está presente, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, onde o Espírito Santo de Deus opera. Aí Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: e desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus sofre violência.
e os violentos o tomam pela força. O reino de Deus aqui não está falando da salvação. As pessoas não compreendem, porque é somente pela revelação do Senhor Espírito Santo. O poder de Deus, o reino de Deus, é o poder de Deus presente para curar, para sarar, para libertar, para os demônios saírem correndo, para enfermidades saírem pelo vômito, para cânceres serem curados. Vocês estão entendendo? O reino de Deus não está e não tem estado presente em muitos lugares, porque eles têm acreditado que nesse tempo não é tempo. E por que que eles têm acreditado que nesse tempo não é tempo? Mateus 18, Mateus 18, agora vocês vão pasmar. Mateus 18, Ale, Kelly, presta atenção nisso aqui, é uma revelação que eu tô arrepiada. É uma revelação muito profunda. Eu quero que vocês não escrevam nessa hora, que vocês, nesse momento assim, que vocês só ouçam isso que o Espírito Santo de Deus vai revelar a vocês. Você vai descobrir como que a igreja atrai o poder do Espírito Santo presente, o reino de Deus para o ambiente, nesse tempo. Porque nesse tempo, é tempo, é tempo. Sabe por quê? Porque o Senhor Espírito Santo está presente em cada coração. Mas esse tempo é tempo de tornar-se um violento e uma violenta. Sabe como você se torna violento e violenta? Quando você acorda nas madrugadas e chora e clama. Quando você jejua, você se torna violenta, violento. Porque o inimigo não se cria. Porque onde há um endemoniado ali na sua frente, você enfia o dedo e fala: sai, demônio, em nome de Jesus. Sabe o que é ser violento? É você ver uma pessoa enferma e dizer: sai, doença. Sai, enfermidade. Ser curado agora em nome de Jesus. Sabe o que é ser violento? É você clamar e pedir que o Senhor derrama sobre a igreja. É quando você ora, é quando você pede, é quando você clama. É quando você não fica de boca fechada. Você se torna violento. Sabe por quê? A violência? Porque o inimigo, a violência é contra o inimigo. É ele que sente a violência do reino. Porque o reino, ele é violento. E o inimigo é o alvo dessa violência. Sabe por que que nós, em muitos lugares, estamos vivendo uma igrejinha boazinha, tão quietinha? As pessoas entram e saem do mesmo jeito. O culto foi bom, né? Palavra boa, né? Não teve violência no culto. O reino de Deus não foi manifestado no culto. Porque falta o poder do Senhor Espírito Santo no culto. Porque onde há o poder do Espírito Santo de Deus, há violência contra o inferno. Quem está entendendo? O poder de Deus é a violência contra o inferno. Porque chegando mais forte, agora a gente vai ler esse versículo. Agora vamos ver aqui. Na verdade, eu vos digo: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, no meio deles. O que é eu estou no meio deles? É o reino de Deus no meio. O poder de Deus no meio. Jesus, quando ele estava no meio da multidão, o que acontecia? Sinais, milagres e maravilhas. Você quer saber se Jesus e o poder dele, o reino dele está no ambiente, está no culto, está na vida de alguém, está no meio dali do lugar, do ambiente, da igreja, da denominação? Se há violência contra o poder e contra todo o poder de Satanás. Só que aqui tem um segredinho. O que está faltando? Aqui diz: se 2 ou 3 concordarem na terra, sobre alguma coisa. Aí eu preciso que você vá lá em Atos 2. Você vai entender o que significa concordar. E se ali estiverem reunidos em meu nome e concordarem, olha o que acontece. Atos 2, capítulo 2, versículo 1. E quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, todos eles, aqui não tinha 2 ou 3, aqui tinham cerca de 120 pessoas. Todos eles, todos aqueles 120, estavam unânimes em um lugar. Mas eles não estavam ali por 30 minutos. Eles não estavam ali por meia hora, por uma hora. Eles estavam ali por causa da palavra que Jesus disse: ficar em Jerusalém. Porque do alto receberás poder. O poder do Senhor Espírito Santo virá sobre vós. Agora eu te pergunto, quantas vezes eu entrava no culto e saía no culto? Eu entrava no culto, mas eu não estava esperando o poder de Deus descer. A igreja não está concordando, porque a igreja não está esperando, porque a igreja acredita que não é tempo mais de manifestação do poder de Deus. E pela igreja não estar esperando, se você não espera, é porque você não está buscando. A igreja não está buscando o poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que a igreja do Senhor tem buscado nesse tempo? Carro novo, casa nova, emprego novo, viagem dos sonhos. A igreja não está buscando a manifestação do poder de Deus. A igreja está buscando resolver os seus probleminhas pessoais. A igreja do Senhor não está preocupada com a manifestação do reino de Deus, porque a igreja perdeu a consciência que esse poder atrai a riqueza, que esse poder sustenta a igreja, que esse poder é o poder que traz prosperidade, como trouxe a Abraão, como trouxe a Isaac, como trouxe a Jacó, como trouxe a José no Egito, como trouxe a todos os grandes homens de Deus naquele tempo e neste tempo. É o poder de Deus, é o reino de Deus que atrai essas coisas. Mas essas coisas, se eu buscar essas coisas, eu não atraio o poder de Deus. E nesse tempo, a igreja do Senhor tem buscado tudo menos o poder de Deus. Ela tem se esforçado para tudo, menos a buscar o poder. Tem se esforçado em trabalhar 18, 20 horas, mas não pode orar por uma hora todos os dias buscando o poder de Deus. Não pode, às vezes, eu me lembro, sabe que horas que eu estudava
para passar e ser aprovada no exame de ordem da OAB? Por 6 meses. Eu acordava 2 da manhã, 2h15, até às 6 da manhã. Eu assistia 4 videoaulas todos os dias, de segunda a sábado. E aos domingos, de vez em quando eu me dava o luxo de dormir, mas na maioria dos domingos e feriados eu estava acordada de 2 horas às 6 da manhã. E alguns dias atrás, alguns dias não, alguns meses, o Senhor Espírito Santo disse para mim, filha, lembra como você durante 6 meses buscou a sua aprovação na OAB? Eu disse, lembro. Observa com o grande esforço que você fazia. Lembro, você foi parar até no hospital, não foi? Foi. Imagina se você se esforçasse naquele nível para buscar o meu poder. Quando o Senhor Espírito Santo falou aquilo, eu chorei. E eu tenho chorado. E eu tenho dito, Senhor, me torna obstinada pelo teu poder, para que a tua presença seja real, manifestada onde eu estiver, porque onde eu estiver, ali o Senhor também estará no meio. E o Senhor, por causa disso, ele começou a me revelar coisas profundas sobre o poder de Deus. E a igreja precisa concordar de novo que é necessário buscar a face do Senhor para que o poder desça de novo. Mas não é de vez em quando, não é pouquinho, não. É como em Pentecostes. É pecado, não. Nós precisamos buscar que o poder de Deus caia todos os dias. Porque lá, depois do Pentecostes, sabe o que que aconteceu? Quando Pedro foi preso e ele voltou, e ele estava ali reunido numa casa. Não vou pegar o versículo agora, não. E ele voltou, e quando ele chegou, porque o anjo tinha aberto as portas das prisões, da prisão, e ele saiu por causa da glória de Deus. E quando ele chegou naquela casa onde todos estavam reunidos, todos estavam buscando, em concordância, o poder de Deus, para que o poder de Deus libertasse Pedro da prisão. E quando eles buscaram o poder de Deus para que o poder de Deus libertasse Pedro da prisão, Pedro foi libertado da prisão. E quando Pedro entrou na casa, por causa da concordância quanto ao poder de Deus, quanto ao reino de Deus, o Senhor Espírito Santo desceu e derramou sobre todos ali. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu e você precisamos nos tornar, neste tempo, obstinadas por mais poder do Senhor, para que possamos. Ah, Gleiciane, como que eu busco mais poder? É na presença. É na presença que você vai ser moída, quebrantada, onde você vai ser pressionada, onde a sua alma vai ser humilhada, até que até que a única coisa que você queira seja a manifestação do poder real no meio da igreja. Quando você chegar nesse nível, onde você entrar no seu secreto e onde você simplesmente esquecer todos os seus pedidos pessoais e você só pensar numa coisa:
o reino de Deus e a sua justiça. O poder dele para que você se torne violenta contra todo o poder de Satanás. Para que você torne-se um instrumento tão violento que onde a sua presença estiver, ali está Jesus e todo o poder para curar, para libertar e para destruir todas as obras de Satanás e para destronar todo o poder do inimigo de todas as vidas. Tempo, não seja mais enganada pela mentira de que não é tempo mais da manifestação, porque é tempo sim, porque é tempo. E talvez, eu não sei você, eu não sei, porque eu só posso transmitir aquilo que o Senhor Espírito Santo tem falado. Eu não sei vocês, mas somente o amor coloca você como uma obstinada pelo poder de Deus. O amor de Deus. Às vezes você está se perguntando, mas como que eu posso buscar esse poder no nível? Você conhece as pessoas mais violentas do reino? São aquelas que são lembradas na história. Pedro, ele era violento na carne, mas quando o Senhor Espírito Santo veio sobre ele se tornou um violento contra o inferno. Por isso que Jesus amava Pedro. Ele sabia que aquela violência humana era necessária, porque aquela personalidade violenta era necessária. Eu, Gleiciane, antes de o Senhor Espírito Santo transformar minha vida, mover o meu coração, eu sempre fui uma pessoa muito violenta. Sério. Violenta não de... Até chegar a agredir, eu já agredi. Eu já agredi. Eu tinha uns 21 anos de idade, eu agredi uma pessoa um dia. Eu peguei no pescoço e eu queria matar. Misericórdia. Mas Deus me tirou desse lugar. Eu era muito violenta no meu posicionamento. Eu, como servidora pública há quase 10 anos, ninguém ousava falar qualquer coisa perto de mim, não, porque sabia que o negócio era violento. O negócio era violento. Já teve vezes de eu meter a mão na mesa mesmo. Uma mulher de 1,65 m violenta, na carne. Mas o Senhor, ele olhou para mim, ele falou: essa violência que eu quero no meu reino. No meu reino. Contra todo o poder de Satanás. Vocês estão entendendo? Tudo que é ira, a sua humanidade, quando o poder de Deus vem sobre você, ele converte isso contra o inferno. Nós temos um senso, né, de justiça. Nós queremos, né, consertar o mundo, mas nós não podemos. Mas se nós buscarmos o poder de Deus e a sua justiça, nós seremos lembrados e lembradas na história como os vasos violentos de Deus. E que por causa desses vasos violentos, e dentre eles eu quero citar, né, quem eu estou finalizando de ler e conhecer, Gunnar Wingren, um homem pequeno, magro, com a saúde debilitada, mas o reino de Deus era tão real na vida desse homem. E ele era um homem tão violento que foi um instrumento vindo lá da Suécia para manifestar o reino e o poder de Deus aqui no Brasil. Lá em 1800 ainda, início de 1900. Deus não está olhando para o seu tamanho.
Deus não está olhando para as suas circunstâncias. Deus, ele está olhando se ele pode confiar a você o poder dele, em alto nível. E se você pode ser violenta o suficiente nesse tempo para buscar o poder dele. Se você pode ser violenta o suficiente para buscar o reino de Deus nas madrugadas e em todos os horários que o Senhor Espírito Santo te despertar e te levantar. Para que a igreja seja despertada nesse tempo através da sua vida, onde você estiver. Porque onde você estiver, o Espírito Santo ele está dentro de você, mas o Espírito Santo onde você estiver, ele precisa estar no meio. O poder dele precisa estar presente. Aleluia. E a última mentira, não menos horrenda, quanto à palavra. Quanto à palavra. E eu encontrei no trecho do livro do Diário do Pioneiro do Gunnar Wingren, eu encontrei um trecho e que ele diz assim, que tinham pessoas buscando serem dirigidas, guiadas pelas profecias de terceiros. Então elas estavam todo dia buscando que pessoas profetizassem sobre suas vidas e assim elas fossem guiadas, assim elas pudessem tomar suas decisões. E ele estava tão irado, né, de as pessoas não dependerem do Senhor Espírito Santo. E ele escreveu no seu diário aquela ira, assim como Paulo se irou quando ele percebeu que todo mundo só queria ficar aquele viário no meio da igreja e não queria profetizar, não queria buscar a revelação daquilo que se estava orando. E muitas vezes muitas pessoas pegam esse trecho da palavra, né, e diz, olha, não ore em línguas, porque o próprio apóstolo Paulo exortou, mas a gente precisa entender o que estava ali acontecendo. E o Senhor Espírito Santo, quando eu parei nesse trecho do livro, ele disse, filha, lembra quantas vezes você já ouviu de tantos líderes denominacionais de que, olha, a verdadeira revelação já está aqui na Bíblia. A palavra é a própria revelação, ponto, acabou. Para de ficar com esse negócio aí de profecia. Por quê? Porque o Gunnar Wingren disse. Mas ele disse, só que tinha uma história acontecendo. E por isso ele escreveu. Mas o próprio Gunnar Wingren, ele vivia. Aí, se você lê o livro todo, você entende. Ele recebia profecias. Ele amava quando o Senhor falava com ele a partir de terceiro. Ele gostava, ele amava, ele chorava. Só que ele era um homem consciente que ele precisava exortar a igreja a depender da profecia revelada pelo Senhor Espírito Santo. Então, o engano que nós estamos vivendo nesse tempo é o extremismo de dizer assim, olha, todas as revelações já estão aqui, estão mesmo. Só que o Senhor Espírito Santo, ele é quem dá vida, porque a palavra de Deus é vida. E não há a revelação sem o Senhor Espírito Santo. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se eu ficar preso à letra sem a revelação do Espírito, a palavra não tem vida. Porque a palavra, ela precisa
da revelação do Senhor Espírito Santo. E eu ouvi ontem uma frase, nós assistindo um vídeo, falando sobre um grande violento do reino de Deus, que é o Smith Wigglesworth, mais ou menos assim que fala o nome dele. Ele disse assim, olha, muitos leem a Bíblia no hebraico, muitos leem a Bíblia no aramaico, mas eu gosto de ler a Bíblia no Espírito. Nossa, que frase! Que frase! Quando você lê a Bíblia na carne, não há profecia, não há revelação. Então, se nós olharmos para essa palavra e acreditando na mentira de Satanás, que tudo já está aqui, pronto, acabou, mas está mesmo. Só que nós precisamos entender que você só vai acessar as revelações quando você estiver acessando a palavra no Espírito. Porque somente o Espírito do Senhor vivifica a palavra dele. Somente, porque se eu não ler essa palavra pelo Espírito, e no Espírito, serão apenas letras. E a letra nada pode fazer pelo meu espírito e nem pelo espírito da igreja. Mas quando nós lemos a palavra no espírito, ou seja, eu estou lendo e ouvindo o tempo todo o que o Espírito Santo do Senhor quer dizer com o que está escrito aqui. A igreja perdeu isso. Eu canso de ver pessoas lendo letras e tentando explicar letras. Eu canso. Inclusive, eu cansei. Eu posso dizer para você? Eu cansei. Eu estou enfadada da letra. Eu estou enfadada das palavras sem poder. Eu estou enfadada de um povo sem a manifestação do poder e de um povo que, além de não ter a manifestação, ele não está buscando. E porque eu estou tão enfadada, e porque eu cheguei num ponto tão extremo. E eu sei que o Senhor Espírito Santo queria que eu chegasse nesse ponto. É que o Senhor tem levantado e tem me despertado a falar e a pregar sobre essas verdades, sobre o Senhor Espírito Santo. Porque ele me despertou e ele tem te despertado. E assim você também está sendo convocada e sendo chamada para despertar outras pessoas. Para não mais viverem o engano de achar que Deus só está no céu. De achar que as manifestações do Senhor Espírito Santo era só naquela época. E de achar que essa Bíblia, de que não existe palavra revelada mais, por causa de trechos extraídos de livros e implantado em denominações como doutrina. Lixo. Lixo. O Senhor despreza isso. E eu desprezo tudo que é contrário à palavra. Eu desprezo, eu odeio tudo que é contrário à palavra. Eu odeio tudo o que é contrário à palavra, porque eu temo a Deus. E ai de mim, eu não sei se vocês sabem, mas quem ensina a palavra terá um juízo maior e mais pesado. Porque é o ministério que Jesus viveu 99,9% do seu tempo. Jesus ensinava o tempo todo. Ele sabe. E ele ensinava não na carne, mas no espírito. Quando eu marco algo e eu acordo como aconteceu ontem, e o Senhor Espírito Santo não me dá a palavra, não me autoriza a falar, eu obedeço. Sabe por quê? Porque eu desprezo palavras desprovidas de poder, desprovidas de revelação pura do Senhor.
E eu peço ao Senhor todos os dias, livra-me de abrir a minha boca, para que a minha boca não seja instrumento de palavras sem o teu poder, Espírito Santo. A igreja do Senhor precisa ser despertada. E Ele está levantando instrumentos. Ele está levantando vozes proféticas para isso. Chega de engano. Chega de engano. Chega. Eu não sei você, mas eu estou disposta, mais do que nunca. E pensar que ontem mesmo vieram pensamentos. Eu pensei em desistir de tudo. Eu pensei. E hoje, quando eu acordei, o Senhor Espírito Santo me lembrou desses pensamentos. Foi a primeira coisa que ele me lembrou. E eu chorei, eu pedi perdão ao Senhor, porque eu não sou digna de desistir. Porque eu devo. Eu sou devedora da cruz. Eu sou devedora do sangue de Jesus. Eu sou devedora do poder dele, porque foi o poder dele que me libertou. Foi o poder dele que me tirou daquela cegueira. Foi o poder dele que me livrou da morte. Foi o poder dele que abriu os meus olhos. Foi o poder dele. E eu não posso desistir, porque eu não posso. E eu espero que você também não desista. Porque foi o sangue dele que te deu vida. E é por causa do sangue dele que o poder dele vai se manifestar de novo no meio da igreja. E é através da sua vida. É através da sua vida. Gleciane, como, se você crê? Se você crê, você verá a glória de Deus. O Senhor está procurando filhos e filhas que creem acima de todas as coisas, acima de todas as suas circunstâncias, acima de tudo que você estiver vivendo. Acima de tudo, você só precisa crer. Que você não seja Marta, mas que você seja como Jesus. Nós não precisamos ser como Maria, porque o nosso modelo é Jesus. E ele creu contra a circunstância, porque 4 dias depois, Jesus ressuscitou a Lázaro. Só que as pessoas precisaram remover a pedra. E a pedra que precisa ser removida nesse tempo do meu e do seu coração e do coração da igreja chama-se a pedra da incredulidade. A revelação a respeito da pedra que foi removida do túmulo de Lázaro, nada mais, nada menos é do que a pedra da incredulidade do coração do povo de Deus. Se essa pedra for removida, você vai abrir a tua boca e chamar Lázaro para fora. Se essa pedra for removida, Jesus Cristo manifesta a glória. Se essa pedra da incredulidade for removida e crermos somente no Senhor Jesus e na tua palavra, o poder dele se manifestará. Se manifestará de novo. E através da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E neste tempo. Então não aceite mais as mentiras a respeito do lugar, a respeito do tempo e a respeito da palavra. Porque o Senhor Espírito Santo, ele é tudo em todos, o tempo todo. E sem ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Assim diz o Senhor. Em João 15, capítulo 15, versículo 5. Sem ti, nada podemos fazer.